Amém. Louvado seja Deus. Vamos pedir a bênção para o nosso estudo. Já estamos um pouco atrasados, mas vamos conseguir. Amém. Eu vou pedir ao nosso amado irmão Orlando para nos dar uma palavra de oração. Amém. Glória a Deus. Senhor Pai, glorificado pelo nome, Senhor, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Por Senhor ter permitido que hoje temos despertar, Senhor, estar mais um dia na tua presença, Senhor. Amém. Damos graça por tudo, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Glória a Deus. Entregamos este dia em tuas mãos, Senhor, e que o Senhor derrama a bênção neste dia, Senhor. Amém. A tua direção, Senhor. Amém. Temos esses estudos em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, e trazer os ensinamentos da tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Por tudo, Senhor, e entregamos o resto do dia todo em tuas mãos, Senhor. Em nome do Pai e do Espírito Santo, Senhor. Amém. 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 Ore, filho, por favor, liga aqui para ver melhor, tá bem? Amém. Podem sentar, meus amados. Amém. Então nós vamos hoje continuar com o estudo, a lição de número 5. Obrigado, tá? A lição do número 5, e assim, conforme o pedido do nosso professor, nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Amém. A lição do número 5 diz o reinado de Acásias. Amém. Conforme a Bíblia, este é o filho também do rei Acabe. E nós vamos, através desse estudo, vamos conhecer também como por vezes nós passamos influências negativas aos nossos filhos. Amém. Amém. Então, o texto áureo diz: tenha já o fim a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois tu, ó justo, Deus prova o coração e a mente. A verdade prática diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar, exortar segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou credo. Amém? Aqui nós vemos que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Temos a dificuldade de pôr isso em prática. Nós vemos que a palavra de Deus ela não tem nada a ver com classes, raças e credo, né? Então é uma palavra que alcança a todos. Amém? Então temos agora a leitura bíblica em classe. É um texto bastante vasto, que está em 2 de Reis, capítulo 1, até ao versículo 17. Amém? Paz do Senhor, irmã Elizabeth. Amém. Então, 2 de Reis, capítulo 1, de versículo 1 a versículo 17. Esse estudo vai nos ajudar a entender as influências que podem se transmitir, tanto boas ou negativas, né? Como sabemos que esse reinado de Acásia é o filho de Acabe e Jezabel. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Caiu a Gásia pelos seus grandes de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu, enviou mensageiros, disse-lhes: ide, pergunta a Baal Zebub, Deus de Acrom, e sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Tisbita: levanta-te, sobe para tu encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebub, Deus de Acrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhe disseram: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei
e que vos mandou, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para mandares consultar a Zebub, Deus de Acrom. Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou destas palavras? Eles disseram: era um homem vestido de pele, com lombos cingidos, de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias tesbita. Tomou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelho diante de Elias, suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, precisa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que o fogo desceu do céu, consumiu aqueles 2 primeiros capitães e de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa os teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: deste com este, não temas. E levanta-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros consultar Baal, Zebub, Deus de Acrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Amém. Portanto, esse texto nos vê a sequência da má influência dos pais deste profeta, né? E os pais já vinham a corromper-se durante o seu reinado, e lá no estudo vamos encontrar que ele foi o pior, porque em menos de 2 anos ele fez mais do que os seus pais. Amém? Então vamos ao estudo. A palavra introdutória diz: o reinado de Agásias foi fortemente marcado por idolatria, assim como dos seus antepassados, pois uma queda da sacada do palácio real, consequente ferimento. A casa cometeu um ato de infidelidade a Deus, consultava Baal Zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte, como está escrito em 2 de Reis, ao qual acabamos de ler. Amém? Então, nós vemos que, na verdade, este rei, ele acabou de sofrer consequência da sua atitude. Como vimos no texto que lemos, Deus não se agradou, porque o texto perguntava qual é o objetivo de deixar de consultar o Deus verdadeiro e consultar esses deuses de Baal. Será que não há Deus em Israel? E isso custou a vida dos mensageiros que foram enviados e também o próprio profeta. E logo nós damos a lição que podemos tirar, que não podemos brincar com as coisas de Deus, porque as consequências, na verdade, são severas. Amém. O reinado marcado pela idolatria. Os irmãos estão acompanhando o vosso livro. Primeiro, Deus de Acásia. Acásia era filho de Acabe, e Jezabel foi sucessor do seu pai no trono de Israel. Acásia venerava a Deus de Baal, Zebub, de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar a divindade, a fim de saber se viverá ou morreria. Está no mesmo capítulo que nós já lemos. Amém? Então, ele teve uma queda no seu palácio. E, através dessa queda, ele, em vez de consultar a Deus, ele foi consultar
outros deuses. Nesse caso, esse deus de Acram, de Ecrom. Amém? Acásia segue os passos dos seus pais. Bom, aqui não é bom seguir os passos dos nossos pais, desde que os seus exemplos sejam bons. Mas aqui Acásia não teve, foi um pouco não, foi muito infeliz, porque talvez, em vez dele mudar o curso da vida, em vez dele fazer ao contrário dos pais, ele apegou-se aos exemplos dos seus pais, não é? Aos exemplos dos seus pais. Amém. Seja bem-vinda, irmã Arlete. Acásia segue os passos de seus pais. O reinado de Acásia foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mau aos olhos do Senhor, imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acásia seguiu o péssimo exemplo dos seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrua o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Então, aqui a palavra diz que este rei seguiu os passos dos seus pais. E ao seguir até ele acelerou tanto a maldade que os pais já haviam feito. Em 2 anos diz que ele duplicou já a maldade que os pais haviam feito. Tá? Por isso, dá-se conta que eles não acataram os conselhos do rei Salomão, como está aqui escrito: instrua o menino no caminho em que ele deve andar, até quando se envelhecer não se desviará dele. Está lá em Provérbios 22:6, que é uma palavra constantemente nós enfatizamos dentro das igrejas. E há pouco eu estava a ouvir que é bom, claro, é bom quando o nosso irmão Orlando estava satisfeito com o empenho do Orimel, porque vê-se que ele está a se dedicar a algo que pode ditar um futuro bom para a vida dele, não é? E eu, sexta-feira, num culto, depois do culto, estava conversando com a serva Morena, mesmo pelo facto de ele ter prestado um bom trabalho na sexta-feira, e eu disse, normalmente, esses são frutos de base, não é? Aquilo que se diz trabalho de campo. O maior trabalho é, como aqui Salomão diz, instruir. Instruir é a lição número 5. Instruir, a primeira escola de instrução é, na verdade, o nosso berço. Não é? A verdade, é por isso que há grandes desastres, porque muitas vezes nós, os pais, transferimos a nossa responsabilidade às escolas públicas, transferimos as nossas responsabilidades, portanto, às igrejas, à escola dominical. Estes elementos são praticamente um complemento, não são portanto, a base principal de construir uma estrutura moral dos nossos filhos. E outra, nós lembramos que o nosso certo deserto que se atravessou na nossa igreja quanto aos jovens tem uma explicação. Houve um descuido no trabalho de base, isso é, nas nossas casas, incluindo eu próprio, falamos sobre isso. Eu disse, porque falta aquelas sentadas familiares em casa, aonde a mãe ou o pai partilham a conversa bíblica, ou então oram junto, e aquilo é fundamental, não é? É fundamental. E quando isso escapa, então é aquilo que se diz que a base ela está fragilizada. Facilmente essas crianças vão absorver coisas lá fora, como nós temos. É por isso que o maior evangelista
que alguma vez surgiu na Inglaterra, agora o nome passa, não sei se o irmão Maximino lembra, e, falamos há pouco sobre ele, esse evangelista, como é que é? Depois se me lembrar. E ele diz que foi um grande evangelista porque a mãe dele dedicava muito tempo para ele, orar com ele, estudar com ele, amém? E claro, cresceu nessa base. E é que nós vemos, o exemplo também temos aqui, Jezabel e Acabe, eles passaram o exemplo negativo ao filho, e o filho foi aumentando a imoralidade. Amém? O segundo tópico diz que Elias desafia a adoração de Baal. Pronto, já conhecemos a história de Elias quanto àquele desafio que houve entre Elias e os profetas de Baal, onde houve aquele altar que eles faziam tudo, mas não houve o fogo de Deus. Então vamos lá ver. Diz assim: a corajosa intervenção de Elias. O rei Acásia enviou seus emissários para consultar os falsos deuses Baal, Zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal, Zebub, deuses de Acrom? Está lá em um capítulo que já lemos. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas, nas 2 primeiras vezes, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e os seus capitães. É daí que, há tempos eu disse que nós estamos a viver pela graça. Nesta altura a graça não estava eminente. Não é? Nós temos a história daquela Safira aí, Ananias e Safira, obrigado, irmão Orlando, que é o facto de mentir, eles foram consumidos. Aqui também nós vemos que esses soldados foram consumidos pelo fogo. Yeah? E nós, se não fôssemos a misericórdia de Deus, irmãos, o que é que seria? Não é? A misericórdia e a graça de Deus. E eles, pelos seus atos, logo o castigo de Deus foi imediato. E nós nos perguntamos, se no passado foi assim, agora por que não? Quer dizer, Deus ele ira-se como anterior, como hoje, só que hoje nós nos beneficiamos pela sua graça, não é? Pela sua graça. Já não nos acontece como acontecia no passado, como esse caso que vemos aí, devido à graça do Senhor. Amém? Todavia o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pelos seus soldados, ajoelhou-se, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Veja que a Bíblia não descarta em designar certas pessoas como homens de Deus. Quando nós ouvimos esse atributo de homens de Deus, pensamos que é alguém que nasce diretamente para que ele seja homem de Deus. Mas nós vamos ver também que esses homens de Deus têm as mesmas fraquezas como todos nós temos. Elias, que é chamado aqui como homem de Deus, nós sabemos a história dele, que houve um momento que ele se escondeu-se, apresentou a sua fraqueza, que qualquer um de nós também temos. Elias chegou um momento desesperado que ele pediu a morte, revelou também a fraqueza que todos nós temos. Mas por que ele recebe este adjetivo de ser homem de Deus? Nada mais,
esse nome não retira as nossas fraquezas, porque Elias é como nós mesmo, né? É como Paulo, Pedro, né? Porém, ele é atribuído esse adjetivo pelo facto de ser temente a Deus. Que é essa possibilidade todos nós também temos, sermos temente a Deus. Depois nós vamos encontrar, então, aquilo que fez classificar Elias como homem de Deus. Lá o estudo depois vamos fazer perceber. Amém? Para que eu não seja o único a ler, eu gostaria que um dos irmãos lesse, por favor, o segundo, no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 13. Sim, sim. 13. Então subiu o capitão de 50 e veio depois de Joé diante de Elias, e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida dos teus filhos e a vida destes 50 teus servos. Amém. Qual é a lição que nós extraímos aqui, amados? Aqui nós vemos que esse capitão, ele teve a atitude de arrependimento. E Deus não resiste quem se rende diante dele. Ele diz que ele ajoelhou-se diante do profeta e o suplicou: por favor, sabemos que você é um homem de Deus, aquilo que vais pedir vai acontecer, então poupa-nos a vida, não é? E a Bíblia diz que sim, isso aconteceu. E logo isso nos dá a lição que não importa a situação que tenhas passado ou que tenhas cometido, mas te arrependeres diante de Deus, alcançarás a sua misericórdia. Ele aqui alcançou a sua misericórdia. Aqueles que foram consumidos porque eles se direcionaram a um outro de Deus. Isso também hoje em dia nos acontece, irmão. Se nós em vez de nos rendermos a Deus, procuramos outras ajudas que não têm nada a ver com Deus verdadeiro, os nossos resultados não são dos melhores. Por vezes somos tomados com os vícios, em vez de irmos a Deus, a gente refugia-se a um vício, ou droga, ou álcool. O que acontece? Somos destruídos com esta situação. Mas quem se refugia a Deus, ele sobrevive. Há dias eu escutei uma entrevista a um cantor que nossos irmãos de Angola conhecem, Euclides Alomba, e eu não sabia desta história, e ele perdeu, por um momento assim, desesperado, perdeu um filho dele de 17 anos. E diz que era um filho, não é que um pai separa o filho, mas era um filho muito agarrado a ele, um filho que era tudo. Ele diz que, claro, enquanto isso não aconteceu na minha vida, eu sabia que a vida ela é passageira, mas não dava muita ênfase, porque eu estava focado no sucesso, estava focado que eu sou capaz, eu faço. Mas depois da morte do meu filho, reconheci completamente que nós somos impotentes, que não somos absolutamente nada, não somos absolutamente nada. E reconheci melhor de que Deus é muito importante na nossa vida. E a apresentar perguntou-lhe se ele já tinha terminado o seu luto. E ele, um homem grande e tudo, e quando lhe perguntaram isso, começou a chorar. Ele disse que o luto não termina. Cada vez que o tempo passa, a dor ela aumenta, porque nós procuramos ter aquele que nós amamos ao nosso lado e não conseguimos mais. Então eu cheguei à conclusão que o luto nunca acaba. Nunca acaba. E aquilo comoveu-me muito. E é verdade que o luto nunca acaba. E o luto não acaba por quê?
Porque esse luto não acaba porque ela traz mensagem. Traz mensagem que a morte nunca fez plano de Deus. Isso logo revela que esse sentimento que nós sentimos, que não nos conformamos com a ausência, é o sinal de que a morte não fazia parte do plano de Deus. A nossa vida era para ser eterna, não é? E por isso que não nos conformamos. E ele diz que a única coisa que alivia a dor do luto, nada mais no esquecimento, é Deus. Buscar a Deus para procurar nos consolar. Fora disso não há algo que possa consolar o luto. Diz que hoje já não dou tanto valor do que tenho. Né? Claro que preciso, mas já não dou tanto valor assim. Amém? E quando ele diz que a única coisa que nos consola do luto é Deus, e eu caí em mim que é verdade. Ou seja, só rebatendo o que o pastor disse, Sim. é que Deus Ele faz as coisas de uma maneira que só mesmo Ele é Deus. Amém. Porque se os nossos erros que nós cometemos, Ele viesse logo por cima de nós e repreendesse, então aquilo fazia e acabou. Mas Ele sempre procura uma maneira de atingir uma pessoa que você mais quer, para você ver o sofrimento e conseguir dar o testemunho do que aconteceu contigo. Porque se o Orlando comete alguma coisa, Deus vem e acaba comigo, pronto, acabou, essa geração terminou. Exatamente. Mas às vezes vai tocar numa coisa que mais às vezes eu estou focado. Nesse caso que o pastor acabou de dizer, esse artista estava tão focado na carreira, e ele mostrou no sucesso, tirou o filho, para ver que existe coisas para além dessas coisas. E foi a maior lição que ele tomou para dar importância ao que é a vida, não é? Penso que aí vem de novo a misericórdia. Porque talvez o filho dele já estaria salvo. Não sei se é o caso, mas eu digo assim, talvez o filho já estaria salvo. E Deus, através dessa dor aí que ele está passando, porque ele se achava muito grande, talvez Deus quer mostrar para ele que você precisa da salvação. Seu filho já está nas minhas mãos. Então eu vou cuidar de você agora através desse jeito, porque às vezes a gente não vem por amor, mas é obrigado a vir pela dor. Pela dor. Eu acredito que ele revelou isso, que conhecia que existe Deus, mas nunca teve essa intensidade. E nunca valorizou tanto o sentimento de amor. Ele diz que nunca valorizou tanto a importância de amigos, como depois desse, porque ele diz que viu amigos naquele momento que ele até não esperava. Posso contar só rapidinho uma experiência que eu vivi isso daí. Tinha uma família no Brasil que, assim, eu ajudo bastante até ela, e ela, assim, ela teve uma filha muito jovem e a filha teve que ser criada por outra família. Mas sabe que ela é mãe e tudo. E essa menina criou assim, não ligou nunca para a mãe. E a mãe sempre depois corria atrás e tal, mas nunca criou. Depois essa menina casou, teve filhos, teve 2 filhas lindas. Uma das filhas caminhava nos caminhos do Senhor e a mãe ia para o carnaval. Aparecia na televisão e tudo, era só carnaval, era história de samba. E a filha sempre indo para a igreja, sempre indo para a igreja, sempre indo para a igreja. Tem uns 2 anos mais ou menos, a menina teve um câncer no cérebro, foi operada, melhorou, depois voltou de novo. E a menina falou assim, agora a última vez que eu vou para o hospital é essa. Eu sei que eu estou indo para os braços do meu pai, eu estou indo para os braços do Senhor. Falou para a mãe, não chora por mim, mas cuida da minha irmã que é mais nova e cuida da senhora. Deixa o carnaval e segue a Cristo, porque eu não vou morrer, eu vou dormir nos braços do Senhor. Dali a mãe levou um choque e falou assim, que é isso, meu Deus? Por que o senhor está fazendo isso com a minha filha? Ela te serve. E antes dela morrer, ela falou de novo para a mãe, eu sirvo a Deus e eu vou para os braços dele, eu não vou morrer. Então se cuida, senhora, também. É exatamente como essa comparação com o nosso irmão Orlando. Às vezes Deus não nos castiga diretamente nós, os que cometemos o erro, mas nos tira aquilo que podia ser. Aí também tiramos aqui o texto fala de ídolos.
E muitas vezes, esse caso que estamos a falar agora, nós colocamos a Deus num segundo ou terceiro plano e idolatramos o sucesso ou idolatramos o nosso filho, e quando aquilo que nós idolatramos nos é retirado, é de onde que nós começamos a entrar na realidade. É provável que ele, conforme ele disse, para além do sucesso, tinha este filho como o seu ídolo, o seu tudo. Descansou aí, e quando aquilo aconteceu, porque é na flor da idade, 17 anos, depois meteram as fotos, era um menino lindo, 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 lindo. Então, e aquilo deu a oportunidade, certamente, dele hoje agarrar-se a Deus. Não é? Amém. O Ministério de Fogo. O Ministério de Fogo. Elias pode ser chamado o profeta de fogo. Hein? E tanto mais que ele não conheceu a morte como amém. Era conhecido como profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com o profeta de Baal, que se encontra em 1 de Reis 18:38, que é muito conhecido este episódio. No Monte Herob, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não tivesse neste elemento. 1 de Reis 19:12, e quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães, que é o texto que hoje estamos a tratar. Portanto, esse profeta, sem dúvida, ele coube mesmo esse nome de ser profeta de fogo, porque não foi só em uma ocasião, em várias ocasiões. Até que o fim dele também foi de fogo. Oh, que maravilha! Amém. O terceiro ponto diz: a doença de Acázias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acázias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. No livro que nós acabamos de ler, 2 de Reis 1:4. Por consequência da sua obstinada idolatria, Acázias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia pôr-se a Deus e negligenciar as suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Bom, aqui há uma chamada muito forte. Deus é misericordioso, sim. Deus é tardio, sim, mas não tolera. Ele não tolera a obstinação daqueles que ouvem. Isso é para nós que estamos dentro da casa do Senhor, que ouvem a sua palavra e permanecem com a sua vida deliberadamente entregues ao pecado. Segundo, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não tibeteou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acázias. Desde a cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. No mesmo capítulo que estamos a ler. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou as suas mobilidades e falta de medicina adequada naquela época não proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu, o rei Acázias faleceu. As palavras de Deus, elas não
não falham, né? Conforme a palavra do profeta Elias, que diz que da cama que subiste já não sairás, mas vais morrer. E aqui o relato consuma mesmo que ele não foi curado. Portanto, o esforço que ele procurou de consultar esses deuses falsos e tudo, mas a desobediência dele teve no centro da sua tragédia. Primeiro, ele caiu no palácio e fraturou, e segundo o estudo diz que aquilo lhe tirou a mobilidade. E em vez dele de recorrer a um meio adequado, ele buscou os ídolos, não é? E Deus, ele não ficou satisfeito com isso, e como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós vemos aqui que o salário do rei foi exatamente a sua morte. Terceiro ponto, as qualidades de Elias. Uau! É bom ver boas qualidades, não é? Agora aquilo que nós estávamos Porque que ele foi chamado homem de Deus, apesar de que ele também tem a mesma natureza que nós temos, é? E vamos encontrar aquilo que lhe fez ser este homem de Deus, as qualidades que ele apresentava ou que tinha. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade, além de tudo, coragem. Vejam, portanto, aqui nós chegamos à conclusão que os homens de Deus não é porque eles são rotulados desde a sua nascença que, olha, esse fulano já é homem de Deus. É uma decisão que alguém vai tomar dentro da sua caminhada enquanto viver, não é? Porque aqui diz que quem fez com que ele tivesse esse atributo de ser homem de Deus são as suas qualidades. E nós vemos que as qualidades é questão de opção. De opção, não é verdade? As qualidades. E aqui diz que as qualidades é que ele levou Elias a ser um homem de Deus. Verdade que essas qualidades não retirou também Elias as suas fraqueza. Mas ele lutava, ele se esforçava para manter esta intimidade com Deus. Ele esforçava-se para lutar contra a idolatria. Ele não deixava-se influenciar. É? E tanto que nós vemos que dos episódios de Elias, porque que Jezabel perseguiu Elias, é porque Jezabel não se envergou às ordens da rainha. Ele não aceitou adorar os ídolos que Jezabel estava a propagar naquele reinado. E tanto, devido à perseguição, ele fugiu. Não é? E ao fugir, ele pensou que era o único profeta que estava a ser fiel a Deus. E nesse desespero, disse: Senhor, então eu sou tão obediente a ti, agora estou a passar por esta situação, então convém que me tire a vida, não é? E Deus diz: não estás sozinho. Há mais outros profetas, temente a Deus como você, não é? E portanto é alguém que não negociava, não é? Não negociava as coisas de Deus. É um exemplo que passa para nós, não é? Nós, por vezes, a um momento somos assim, a outro momento somos assim. Mas Elias aqui ele apresenta que era um indivíduo permanente. Ele defendia arduamente a sua convicção. Isso hoje é procurado no meio das igrejas. Ontem eu estava a falar com alguns irmãos que frequentam o movimento do Reino de Deus. Então eles me perguntaram, eles também acompanham, claro, eles perguntaram: o Silas Malafaia é o vosso alto pastor, não é? Eu disse que ele sim, mas
Porque eu sabia o que vinha daí. Eu disse sim, porém ele desvinculou-se do movimento que ele pertencia. E ele continua também a ter o mesmo nome, Assembleias de Deus, mas já Assembleias de Deus com outro slogan. Ele agora pessoa... o Silas agora é o fundador da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Vitória em Cristo. E, claro, depois começamos mas eu não gosto muito da posição dele, que ele se apresenta Bom, eles pensaram que eu vou defender também. Não, eu disse, não, eu gosto dele nos anos 90, na década de 90, eu também admirava muito dele. E não há dúvida que ele na Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, onde ele cresceu, é um homem que contribuiu muito, um homem de muito conhecimento, um homem que depois, também, hoje em dia, ele tem a sua editora, tem rádios e tudo. Mas eu penso que o sucesso também, se a gente não tiver cuidado, o sucesso nos leva à corrupção. E hoje não digo que ele está completamente desvirtuado. É verdade que ele agora se envolve aquilo que ele nos anos 80, 90 ele criticava. E hoje ele apresenta, e claro, e aí já notamos alguma incoerência. Aí depois, eu gosto, o nosso bispo, aquele que é um homem, que é o Adir Macedo. Bom, eu vi logo, aqui se começarmos aqui, Adir Macedo, claro, cofundador da Universal, aquela que é um homem de Deus, assim. Ok. Eu perguntei, mas o homem de Deus em que destaque que você se baseia? Claro, eu ouvi os pontos que você baseou ao Silas Malafaia, que eu também não apoio, mas também não condeno, porque ele é homem, claro, que ele, toda a pessoa que se põe a trabalhar não é acompanhado somente com coisas boas. Sempre que nos propomos a trabalhar, temos que estar cientes que também dentro desse trabalho vamos cometer alguns erros. É daí que eu não condeno tanto os erros que ele está a cometer, que eu também não julgo que o senhor Macedo também que seja tão perfeito, mas eu não quis entrar assim em profundeza, porque não é do nosso objetivo estar aí a desmascarar as outras pessoas. Assim. Nós vimos às vezes a mal preparação de nossos crentes, né? Às vezes pensamos que já estamos num alto nível, já estamos preparados para ouvir bem a palavra do Senhor. Depois entramos neste campo. Claro. Em vez de estar a focar-se neste campo, quem é o Silas Malafaia, e que nós também podemos apostar quem é o Adir Macedo, devemos estar a focar no pilar principal que é Deus. Cristo. Então estamos a guerrear uns com os outros, coisas que não nos levam a lugar nenhum. E é o que o pastor foi bem dito. Porque se formos apontar, tu estás a apontar o Silas Malafaia, mas eu conheço também 1 milhão de euros do teu coisa, isso não interessa. E esquecemos o foco principal. E porque eu observei logo, se nós entrássemos naquele tipo de debate, porque, claro, quando eles me apresentam aquilo, o Silas é o vosso pastor principal, e por detrás disso eu já sabia a bagagem que estava, né? Então eu disse, não convém, porque nós estamos aqui no meio que há aqueles que não partilham, assim, e nós aqui já estamos a dar evidência do reino dividido. Amém. Se nós invocamos, eu pensei logo nisso, isso não é benéfico, porque somos todos cristãos, e é que agora vamos defender as nossas bandeiras. Eu disse, na essência eu vi que não cabia, eu disse, pronto, e então terminei essa abordagem dizendo assim, claro, sempre que nós nos propomos a trabalhar ou a dirigir, nós carregamos o pacote de coisas boas e o pacote de erros, porque o ser humano, ele tem estes elementos. Portanto, se você não quer cometer nenhum erro, não assuma nada. Não assuma nada. Assim que assumir qualquer coisa, você tem que estar ciente que sucesso de coisas boas vão aparecer,
também coisas más vão aparecer, porque somos humanos. Também a questão de ser humano, porque nós vamos lidar com vários tipos de pessoas, com vários tipos de mente, de pensamentos, e nenhum pensa igual ao outro. Agora, e eles apontaram um aspecto, mas ele é muito conflituoso. Eu disse, eu não descarto isso. É daí que também eu hoje não sou muito apologista das suas intervenções na televisão. E como o Orlando sabe mesmo, que ele é bastante... eu disse, pronto, às vezes é necessário o que ele faz, mas muitas vezes é um pouco excessivo. É um pouco excessivo. Porque a nossa colocação como crente não deve ter uma... seja bem-vindo, meus amados. A nossa colocação de pôr as verdades da palavra de Deus não deve ter uma questão, parece que somos parlamentares, não é? Porque nós não precisamos justificar a Deus. Nós não precisamos justificar a Deus. Nós não precisamos defender a Deus. Não precisamos justificar a Deus, não precisamos defender a Deus, não precisamos provar a Deus, porque Ele próprio já se aprova. O que nós precisamos, em qualquer ocasião, como crente, é simplesmente testemunhar. É simplesmente testemunhar. E eu fico assim quando as pessoas se colocam como defensores de Deus. Deus não precisa ser defendido por nós. Deus não precisa ser justificado por nós. Deus, para nós, precisa ser testemunhado. O que isso significa? Significa que as pessoas devem encontrar ou ver a natureza de Deus em nós. Como? Pelo nosso procedimento. Pelo nosso procedimento. E pronto, a conversa ficou boa. Nós não precisamos defender a Deus, não precisamos o justificar, porque a Bíblia diz que os seus proclamam a sua glória e a base, a obra de suas mãos. A nossa própria vida, ela justifica a existência de Deus. Por que eu vou justificar a Deus? Preciso. Que apareceu alguém que disse, essas igrejas que estão sempre a pedir, porque entregam o carro, entregam a casa, e apareceu um crente que disse, mas o teu Deus pede carro, pede casa. É melhor que mexe com o Deus já tem tudo, porque ele não precisa nada disso estar a pedir, né? Não precisa. Não precisa. Porque não precisa, porque ele é dono de tudo. O segredo quanto a isso é porque a prosperidade, ela não é condenável, mas a prosperidade não é um ministério. Não. A prosperidade é a consequência da obediência do crente. O erro está quando nós tornamos a prosperidade como um ministério. Não é ministério. A prosperidade já está dentro das bênçãos de Deus. Porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ali está a prosperidade também. E lá no livro de Deuteronômio, o capítulo agora não me vem, mas diz que se nós formos obedientes, seremos abençoados no campo, seremos abençoados na cidade, seremos abençoados ao deitar, seremos abençoados ao sair. Isso é prosperidade. Então o erro está quando nós levantamos a prosperidade como um outro ministério. Não é outro ministério. A prosperidade, sem dúvida, é o resultado da bênção de Deus. É a promessa de Deus para nós. Amém. Sim, então, louvado seja Deus. Amém. Então, já passamos de alguns minutos, nós vamos terminar. Não sei se alguém quer mais dar assim alguma... E obrigado pelo envolvimento. É bom, porque o estudo é mesmo para isso, é para nós partilharmos as nossas ideias. Bom, vamos ficar de pé então, para nós a próxima lição
será a lição número 6. Eu terminei a conclusão? Não. Então termino a conclusão. Isso assim não é bom. Conclusão. O reinado de Acásia foi marcado pela idolatria, pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra, infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acásias. Por esse motivo, quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu a sua missão e honrou a Deus. É aí de onde vim, porque que chamam Elias o homem de Deus. Ele não negociou a verdade de Deus. Com todos os desafios, ele foi em frente. Amém? Glória a Deus. Vamos, então fica aqui a conclusão. Ser homem de Deus não é nascer homem de Deus. Ser homem de Deus é questão de escolha, a obediência ao ser. Elias foi chamado porque ele escolheu servir ao Senhor com toda a dedicação. Porém, não perdeu a sua fraqueza humana. Né? Se vamos à história. Né? É o caso de Davi. Porque é que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Se você vai noutra história de Davi, você diz, aqui há coisa que não bate certo. Hã? Homem segundo o coração de Deus. E depois há esse cenário. Como? Por quê? Humilhou-se a arrepender-se. O Salmo 51 diz, enquanto ocultei o meu pecado, secou-se o meu. Estava a se arrepender diante